Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, uma tarde especial, na verdade, um dia intenso do Brasil Export. Começamos logo hoje pela manhã, às 11 horas, com o lançamento do Centro-Oeste Export, com a presença de diversas autoridades, vice-governador, presidente da Assembleia. Começamos com o pé direito do Centro-Oeste Export. E agora, no evento principal do dia, do evento liderado pelo Brasil Export, desburocratização e ações para promover maior segurança jurídica no setor dos transportes aquaviários. Com muito prazer que recebemos o Dr. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC. Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela presença da ANTAC nas atividades do Brasil Export. Costumo sempre reforçar isso, a ANTAC tem sido realmente muito parceira, tem ajudado na questão do diálogo. Nós nunca tivemos tantas oportunidades para conversarmos como isso vem acontecendo neste momento. Então, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade e o seu aceite em participar nessa tarde aqui conosco. Um evento exclusivo, um evento de conselheiros, patrocinadores do Brasil Export, plateia seleta. Quero aqui saudar, inclusive, alguns: Angelino Caputo, Milena, Maurício Toledo da Arbitrar, Elber Justo, presidente da MSC, Henry Robson, diretor, obrigado pela presença de vocês, André Zanin, da FENAMAR, doutora Laine Meira, da Samarco Advogados, consultora da ATP, Ana Paula Calhau, diretora da Codeba, Elia Júnior, do Tegrão, Terminal de Grãos e Santos, José dos Santos Martins, do Sopesp, Aloysio Sobreira, da Mercoshipping, presidente da Mercoshipping, Sérgio Aquino, diretor-presidente da FENOP, nosso presidente do Norte Export, também aqui presente, Arionor Souza, João Bosco, nossos diretores aí do CONAP, aqui presentes também, nosso ex-prefeito, sempre deputado federal, João Paulo Tavares Papa, meu amigo, obrigado, Papa, pela sua presença, André Maragliano, do Sindop, e vários aqui dos nossos conselheiros espalhados pelo Brasil todo. Gesualdo Silva, estou vendo que entrou agora, nosso presidente do Sul também, presidente da BTP. Então, eu vou, Eduardo, passar para você. Você faz a sua saudação inicial, aí o tempo que você quiser para poder colocar o assunto, e depois eu faço a rodada de perguntas aqui dos nossos conselheiros. A ideia é que a programação como um todo fique por volta de 1h e 15, tá? Então, um ótimo debate. Eduardo, já passo para você, e mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro aqui agradecer mais uma vez, Julião,
pelo convite, né? Para a gente, aqui para a agência, não, é uma satisfação e é muito importante assim, essa presença da agência, porque é numa tarde aqui que a gente pode debater com tantos atores importantes, né? Pessoas aqui, eu já saudando a todos aqui, tantos aqui que eu já considero, mesmo em 6 meses de agência, né? Alguns aqui já tenho já intenso contato, outros ainda nem tanto, mas quero dizer aqui da satisfação, dizer que para mim tem sido muito rico, porque é um aprendizado diário, né? Aqui estamos aqui com grandes conhecedores, especialistas do setor, e eu acho que tem que estar no DNA da agência, sempre teve esse diálogo, essa conversa, para ela poder aprimorar. A agência ela tem essa função, né? Ela está ali numa função, é um órgão de Estado, mas ela tem ali por finalidade, por missão, zelar por assegurar a boa prestação de serviço ao usuário, por buscar uma maior competitividade, um maior desenvolvimento do setor, e nada disso é possível sem esse franco diálogo. Nós somos ali o agente do Estado que pode ali ouvir todas as partes com a neutralidade necessária, e foi essa é a razão pela qual as agências reguladoras foram instituídas, e é com esse espírito que a ANTAC norteia suas ações. Então, aqui para a agência, nada mais importante do que uma tarde de diálogos como esse. Eu vou aqui, até me permitir, aqui eu vou apresentar aqui fazer aqui uma apresentação, mas eu acho que o mais importante é até o debate, então vou tentar não perder muito tempo, me colocar aqui à disposição para podermos conversar aqui sobre os temas que os senhores, né, gostarem de entenderem por pertinente também adentrar e que seja esclarecido. Enfim, eu acho que esse é uma oportunidade mais rica aqui para a gente interagir, tornar essa nossa tarde aqui mais proveitosa. Então, eu não sei quem pode fazer, não sei se o Bruno pode, se eu mesmo aqui compartilho e posso passando aqui a apresentação, como é que podemos fazer, Bruno? Liberado, Eduardo. Tá bom, então vou compartilhar aqui a minha tela. Deu certo? Sim. Então, vou botar aqui no modo apresentação. Deu certo? Todos aí no modo apresentação? Então, vou avançando, né? Então, primeiro aqui, vou começar aqui apresentando aqui alguns números, né, que os senhores já podem conhecer, alguns não, mas a gente foi apresentado, né, ao final do ano, quando da apresentação do Aquaviário, a performance no ano de 2020, né, que revelou uma movimentação histórica, né, uma movimentação recorde de 1.150 bilhões de toneladas e um aumento de 4%, mais de 4% em relação a 2019. E, senhores, agora trazendo já dados aqui dos primeiros 2 meses do ano, né, nós observamos que a movimentação em 2021, janeiro e fevereiro, ela já alcança mais de 174 milhões de toneladas, ou seja, quase 10% de crescimento nesses 2 primeiros meses. Ou seja, ainda para um ano em que a pandemia se mostra muito presente, né, a crise de saúde pública, eu acho que é muito promissor, né, e mostra o que já ficou demonstrado, que essa capacidade do setor portuário está atendendo às demandas da sociedade quando ela mais dele necessita. E então vemos aqui que, né, o desempenho aqui tanto dos portos privados como os públicos aqui tendo um crescimento de cerca de 10%, de 5%. Destaque aqui para nossa movimentação de minérios de ferro, né, com o terminal lá da Ponta da Madeira crescendo, tendo um crescimento, Santos também chegando a quase 7%, de 6,5% de crescimento. Um destaque, né, para o minério de ferro e para os granéis líquidos. Estou tentando mudar aqui. Mudei. Quando a gente passa aqui para a movimentação aqui em função do perfil de carga, né, o granel sólido aqui respondeu por
quase 7,38%, o granel líquido foi a movimentação, o crescimento mais expressivo, de quase 12%. Estou vendo aqui o Giovanni, aqui, já deve estar tá em destaque aqui na tela para mim, deve estar comemorando aí o resultado aí do setor, né? Certamente a Petrobras ela puxa esses números para cima. E um dado bem interessante aqui, a nossa carga containerizada, ela subindo 9,25%, né? Quer dizer, um número importante, mostrando já a recuperação da movimentação de contêineres, carga geral também, com um crescimento interessante em relação a 2017, a 2020. Interessante também que a gente está falando isso, dessa movimentação de 10%, num ano em que tivemos ali um decréscimo ali na movimentação de soja por conta da colheita tardia, e ainda assim temos esses números aí muito positivos, ou seja, o ano de 2021 acho que começa muito bem. Quando a gente pega a movimentação de contêineres, né, que era o que sempre se esperou, né, o ser o mais impactado pela pandemia, ano passado a gente já tinha visto que ele praticamente manteve, ele não teve queda, né, ele se manteve a mesma movimentação, que já foi um resultado importante. Esses 2 primeiros meses já mostra ali um crescimento de 10% aproximadamente. Embora boa parte uma boa parte relacionada à movimentação de longo curso, mas também quase 15% de crescimento na navegação de cabotagem. Ou seja, números muito promissores, né? Que nos enchem de muita esperança para esse ano de 2021. Olhando aqui também em relação à cabotagem, a gente percebe um crescimento de 12%, né? Uma boa parte impulsionada pela movimentação de granéis líquidos, porque nos estatísticos da agência consideramos também como cabotagem a movimentação entre plataforma e terminal aquaviário na movimentação de granel líquido. Isso explica também esse aumento, mas os contêineres também eles tiveram um crescimento de quase 14% na cabotagem, ou seja, números assim que considero bastante interessantes, passando ainda para a movimentação de longo curso, quase 117 milhões de toneladas, né? Quer dizer, 10% de crescimento também, principalmente impulsionado pelo minério de ferro. Senhores, assim, apresento esses números iniciais e aí, primeiro porque por uma tentação de sempre querer me valer dessas oportunidades para compartilhar com os senhores também os números ali, o produto desse filho importante da ANTAC, que é o estatístico aquaviário. Mas também, os senhores podem estar perguntando, né, agora, mas o Fabrício Julião aqui convidou o Eduardo Neri aqui para esse fórum importante para falar aqui de desburocratização e por que ele está apresentando todos esses números, essas estatísticas, né? Eu acho que a resposta é muito simples, né, senhores? Eu acho que se falar que tem tudo a ver desburocratização e segurança jurídica com esses números apresentados, talvez seja um pouco forte, mas se falarmos que tem muito a ver, eu penso que eu não estou exagerando em nada, porque eu tenho certeza, se tivéssemos um ambiente de negócios assim mais favorável, com menos burocracia, mais segurança jurídica, eu não tenho dúvida que esses números que já são muito alentadores, que já são muito que não dão muita esperança, eles seriam muito mais importantes, seriam resultados muito melhores ainda. Então, é por isso que acho que a gente está aqui, né, para discutir o que a gente pode melhorar em termos de segurança jurídica e de desburocratização. E eu posso falar aqui para os senhores que, para mim, esse é um tema que já me acompanha aqui há algum tempo. Eu sou um inconformado com essa questão da desburocratização e agora estou tendo a oportunidade direta, quer dizer, de tentar realizar um pouco em termos de reduzir a burocracia. Até então, minha experiência era no TCU, em que já havia participado de alguns trabalhos justamente para identificar gargalos, entraves burocráticos, e é o que mais encontramos na nossa não só na nossa administração pública, isso é muito interessante, isso é quase que um problema cultural.
A gente pega, assim, eu estou lidando isso posso dizer, a gente lida assim no dia a dia, a gente tem experiências ali próprias que a gente pensa, não, a nossa máquina pública é muito burocrática. Eu passo por experiências, principalmente ali, né, quando você tem que recorrer às empresas privadas no Rio de Janeiro, principalmente, que eu não sei se ali talvez seja o berço da nossa burocracia, né, a herança dos tempos do Império, mas até hoje você se depara com situações, e, né, colegas, tem muitos aqui do Rio, que vão poder, acho que são testemunhos também disso, o quanto, né, você vai numa Light da vida, que é a empresa de energia lá do Rio, para você conseguir alguma coisa ali, que é uma empresa, que é uma concessionária, olha, é uma dificuldade muito grande. E eu compartilho aqui só desse meu inconformismo, porque é algo que eu acho que é um dever de todos nós, de todo brasileiro, de tentar mudar esse quadro. Quando, numa dessas cruzadas contra a burocracia, ainda lá no Tribunal de Contas da União, quando falávamos, visitando comissões de produtividade na Austrália, na Nova Zelândia, que são referências, né, em termos de alto índice de produtividade, e foram precursores em instaurar comissões de produtividade, eles não acreditavam quando apresentávamos dados de um levantamento da Fiesp que mostrava que no Brasil eram editadas mais de 700 normas por dia. Quer dizer, era assim, não entra na cabeça de uma pessoa que não conhece a nossa realidade. Mas, senhores, enfim, mas voltando aqui para o nosso quadrado, e dentro dessa busca incessante, e mais uma vez, já deixando claro que esse meio inconformismo, isso aqui não é uma pauta pessoal, e nem eu agora estou querendo chegar na ANTAC querendo inventar a roda, não. Eu fico feliz de chegar na ANTAC e encontrar já um ambiente. Claro que aperfeiçoar a gente sempre, isso é uma busca incessante, mais uma vez dizendo que vivemos numa cultura burocrática, então, assim, espaço para aperfeiçoar sempre vai existir e nunca, pelo menos da minha parte, eu vou tentar me dar por satisfeito, mas eu encontrei na ANTAC um ambiente muito favorável a essa mudança e várias ações já implementadas muito antes da minha chegada, até que os dados que eu vou apresentar aqui são todos dados que já não tem aqui a minha parcela de contribuição, o que me dá mais, o que me alegra ainda mais, porque agora não só me alegra, me traz mais responsabilidade ainda para que eu possa contribuir para que tenhamos resultados aí melhores e avancemos mais ainda nessa questão. Então, assim, estou começando aqui para dizer isso tudo, porque, assim, para avançarmos nessa questão da desburocratização, para mim é muito claro, né, que isso passa por um diálogo, é isso que estamos fazendo aqui agora, com agentes regulados e demais autoridades intervenientes, para buscar soluções, né? Então, assim, eu acho também, entendo que a burocracia também, ela está ligada não é só você diminuir também papelada, e claro, isso é importantíssimo e tem que ser feito, é o resultado, mas eu acho que isso também traz outras questões ali consigo, que, por exemplo, é a cultura da eficiência, da produtividade. Então, assim, não é só diminuir burocracia, é você ter uma administração pública mais ágil e mais eficiente. A burocracia é um meio que você tem que exterminar, mas eu vejo ali como o objetivo maior é sermos mais eficientes e sermos mais produtivos, né? Isso em todas as áreas, tanto, né, os terminais, né, os representantes de terminais que estão aqui e que buscam produtividade e eficiência o tempo todo, são cobrados, né, pelos acionistas, pelos sócios, pelos donos, pelos proprietários, enfim, tem o peso forte ali do capital ali exigindo resultados, mas aqui as instituições públicas também têm que ter a mesma agilidade e eficiência para termos um país ali com um maior índice de produtividade e uma economia mais forte. Então, dentro disso, tempestividade e estabilidade nas decisões é fundamental também. A questão da burocracia e a segurança jurídica, elas são fundamentais para a melhoria do nosso ambiente de negócios, que é o que se persegue. E, enfim, e dentro dessa perspectiva, o respeito aos contratos pactuados é essencial,
uma maior transparência e governança regulatória também. Vejo como altamente positivo, e vou pontuar aqui na frente, mas já adiantando, a questão de avanços que foram trazidos ali, no caso, pela Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, quando estabeleceu a necessidade de todo a nova regulação ser acompanhada da sua correspondente análise de impacto regulatório. Um avanço que eu considero importantíssimo. E as audiências públicas que são realizadas pela ANTAC, considero também assim da mais alta importância. Sempre gosto de participar, quando faço questão até de participar, quando perco por alguma razão muito importante, eu sempre procuro assistir depois, porque vejo que dali saem contribuições importantes. Então, mais uma vez, o diálogo como forma de reduzir burocracia e de aperfeiçoar a nossa regulação. E para aperfeiçoar a nossa regulação, isso passa também pela redução da carga regulatória, né? E aí, já mencionando a Lei 13.874, que acabei de mencionar, que exigiu, né, uma simplificação do estoque regulatório e estabeleceu ali, eu acho que essa lei realmente ela tem nuances que eu considero muito importantes, quando ela estabeleceu que toda pessoa natural, física ou jurídica, quando apresentados todos os elementos necessários para a instrução de um determinado ato administrativo, que essa pessoa deveria ser cientificada expressa imediatamente no prazo máximo fixado para aquela apreciação de um ato relacionado à liberdade econômica. Então, senhores, para mim, eu vejo assim como... E detalhe que a lei não diz nem o cidadão, quer dizer, ela diz toda pessoa natural. Ela é mais ampla ainda, né? Então, assim, para mim é de uma inteligência e de uma importância enorme, né? Quer dizer, o Estado dizendo da necessidade das instituições públicas serem eficientes e céleres. Se dentro daquele prazo máximo fixado não for expedida uma determinada autorização, isso importará na aprovação tácita daquele pedido, daquela autorização que se espera para praticar algum tipo de atividade econômica. E na mesma esteira veio o decreto 10.139, que fixou o prazo máximo para apreciação de atos. Senhores, eu acho isso da maior importância, isso é algo que vejo ali como uma oportunidade assim, das instituições, de modo geral, demonstrar, prestar conta aos usuários por meio, né, de prazos máximos ali adequados ao fim que se propõe, né, para que não causem obstrução, para que não façam o exercício daquela atividade econômica. Para mim isso é importantíssimo, e que seja um instrumento de transparência, para que todo aquele que se dirige a um determinado órgão da administração, ele saiba o tempo que ele vai ter aquele pedido dele analisado. Dentro da agência, por meio da resolução 7982, foram estabelecidos esses prazos máximos. É uma resolução ainda do final do ano passado, e vejo ali como um exercício dentro da agência, algo que está ainda em construção. Espero contar com o apoio dos meus... Tenho certeza que vou contar com o apoio, inclusive, dos meus pares, de estabelecermos indicadores ainda ousados com base nesses prazos máximos, para que tenhamos ali um pedido célere. Então, quando alguém houver um pedido de uma outorga de autorização para a empresa brasileira de navegação atuar no transporte de apoio marítimo, vamos ter um prazo rígido, enxuto, né, dentro das possibilidades, mas que a agência ela possa demonstrar ali a aptidão dela, a eficiência e o compromisso com prazos céleres para impulsionar
nossa atividade econômica. Ainda dentro dessas atividades de burocratização, né, o decreto 10.139 de 2019, ele determinou que fossem simplificado o estoque regulatório e definiu prazos para revisão e consolidação desses normativos. E, nesse ponto, eu cito a Resolução 8022 da ANTAC, que ela revogou expressamente 458 atos normativos. Foram atos que, muitas vezes, ou já haviam se exaurido no tempo, já havia duplicidade com outros atos que tratavam da mesma matéria, ou seja, foi na verdade, né, o importante disso, da revogação, é que você você despolui, você descontamina uma série de atos que mais produzem efeitos e que só geram confusão dos regulados, que muitas vezes não vão saber nem qual é a norma, qual é a regulação que ele deve seguir. Então, assim, uma medida necessária e importante e que, além desse efeito prático, obviamente, de facilitar a vida do regulado para que ele possa saber exatamente qual é a resolução que ele tem o regulamento que ele tem que cumprir, mas que isso também é um indutor de mudança de comportamento, de mudança cultural. Que nós tenhamos, né, quando você junta essa questão da revogação dos atos administrativos, elaboração GAR, avaliação de resultado regulatório. Eu acho que essas medidas são de suma importância para que se estabeleça um novo marco, né, um marco cultural na administração pública. Conto aqui também, dentro desse exercício, né, que foi estabelecido pela Lei 10.139, eu também aqui, eles são compostos aqui de algumas etapas, né? A primeira etapa, que se encerrou em novembro de 2020, foi a revogação impressa dos 458 atos normativos que eu mencionei. Uma segunda etapa, prevista agora para 26 que se encerrou em 26 de fevereiro de 2021, houve uma competência, uma participação, abertura de participação social para aperfeiçoamento de regulação referente à exploração de áreas e instalações portuárias, né? Teremos ainda outras etapas, outras voltadas à contabilidade regulatória, à gestão processual e também a regulamento de transporte do transporte e de procedimentos de outorga e de afretamento. Outras mudanças também que eu considero importantes dentro dessa tentativa de simplificar, de burocratizar, flexibilizar procedimentos, é importante também pontuar a Lei 14.047 de 2020, quando ela trouxe, dentre outros avanços, né? E, primeiro, né, dizer que essa lei ela foi muito, em grande medida, apoiada por um relatório técnico do TCU, que é conhecido de todos os senhores aqui, que comparou terminais de uso privado com portos organizados, né, e indicou todas as diferenças, né, graves ali que prejudicavam a vida do gestor e os resultados, o desempenho dos portos organizados e os terminais portuários, né, os arrendatários ali localizados. Então, senhores, desses instrumentos, a gente menciona a possibilidade de dispensa de licitação para arrendamento portuário, quando comprovada a existência de um único interessado, a reversibilidade de bens, que deixou de ser uma cláusula obrigatória nos contratos de arrendamento, uma importante medida também para facilitar a gestão desses contratos, a instituição do modelo de contrato de uso temporário, né, para cargas com o mercado não consolidado, mormente aquelas que, em média, apresentavam menos de uma atracação mensal nesse período de 5 anos. Passou a atribuir também à ANTAC competência para regular outras formas de ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias. Boa parte dessas medidas, inclusive, eu entendo que foi de certa forma, veio a positivar até instrumentos que já estavam previstos, inclusive na RN 07 da ANTAC, que eu considero um importante normativo da agência,
que trouxe medidas muito salutares para facilitar a gestão desses contratos. Inclusive, o próprio contrato temporário ali ele estava previsto, mas por força de uma decisão judicial, ele foi excluído ali do mundo jurídico, e agora, com a Lei 1447, ele volta a ter eficácia. Mas também o contrato de transição, muito utilizado pelas administrações portuárias, e que, de fato, ele cria uma flexibilidade na gestão dos contratos e é muito pertinente em situações ali de transição, em que se aguarda a criação de uma nova área. Conferiu agilidade ao gestor. Eu digo isso, senhores, mais uma vez dizendo e trazendo aqui iniciativas já anteriores da agência, que já vem de um tempo, em que a agência ANTAC ela procurava trazer mais dinamismo para o setor. Também menciono o decreto 10.672, que possibilita a realização de investimentos sem prévia autorização do poder concedente da ANTAC, se renunciado eventual direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também vejo uma medida clara de desburocratização. Se isso é um desejo daquele arrendatário, enfim, se ele não almeja uma recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro, não tem por que aquela prévia autorização do poder concedente da ANTAC. Concessão de portos organizados também, um grande avanço. Os senhores têm participado das discussões envolvendo a concessão da Codesa. Mais uma vez também, contribuições, recebemos mais de 380 contribuições, se não me engano, ali, quando da audiência pública da Codesa. Muitas delas vão ser incorporadas e trouxeram contribuições importantíssimas para aprimorar o edital e a minuta do contrato, quer dizer, situações ali em que você imaginava que já estavam contempladas dentro do espírito que se pretendia para aquela desestatização, mas que quando os senhores vieram e trouxeram as suas preocupações, ficou nítido que, precisava de ajustes no texto para que ficasse claro tudo aquilo que se pretendia em termos da modelagem que estava sendo montada. Trago aqui também um outro importante instrumento também de simplificação, que foi a realização dos estudos simplificados para os arrendamentos portuários. Quer dizer, a partir de um estudo que dependia, né, da agência para que ela pudesse estabelecer quais seriam os valores, né, de referência para aquelas áreas que seriam arrendadas. Quando se estabeleceu uma parcela fixa, se deixou de lado, nesses casos ali, a definição do valor de outorga por meio de um método do fluxo de caixa descontado, aí se passou a remunerar por uma parcela fixa, como se fosse um arrendamento, um aluguel daquela área ocupada. Com isso, só esse ano, dos 20 processos que temos aí previstos para serem de áreas que serão leilões de arrendamentos portuários, já temos pelo menos 3, né? Uma área em Itaguaí, ITG 03, o Imbituba 05 e o AE em Cabedelo 14, que essa semana a agência já de maneira célere, ela já encaminhou para o poder concedente. Todos esses processos aqui também dispensando a audiência pública. Passo, então, agora também outras simplificações também, aqui aplicações de descontos tarifários, né, simplificações que dispensam uma intervenção prévia da agência, né, que foram também introduzidas ao arcabouço normativo da agência. Quer dizer, quando a aplicação de descontos tarifários nos portos organizados fica dispensado, desde que não haja nenhuma tratamento antiexonômico, não há necessidade de ser submetido à agência. Análise concorrencial, nos casos de transferências de controle societário ou de titularidade entre empresas do mesmo grupo econômico, ou quando envolver o controle indireto de instalações autorizadas também, deixa de ser necessário
a intervenção prévia da agência, a desincorporação de bens da União nos portos organizados, quando esses bens também não forem diretamente relacionados à instalação portuária ou atividade portuária, né? Emissão de debêntures pelos arrendatários e concessionários também deixou de ter uma prévia participação, uma prévia intervenção da agência. Outras medidas também no setor que pontuo aqui, BR do Mar, que os senhores já bem conhecem, que traz novas possibilidades de afrentamento por tempo na navegação. Também, recentemente, tivemos um normativo importante, uma decisão importante da agência, que passou a compreender que não ser necessário mais que nas permissões para afrentamento por tempo na navegação de apoio marítimo poderia ser realizado por empresas não habilitadas como EBN, mas desde que a gestão náutica ainda permanecesse a cargo de uma EBN. Isso vai trazer também, na verdade, uma demanda do setor que a agência, após diálogos e oitivas, ela teve essa segurança de que essa era a melhor medida regulatória e com a qual esperamos que vai trazer também, vai simplificar a gestão desses contratos. Outro ponto também é a simplificação, que também editamos medidas de simplificação do estoque regulatório da navegação interior. Também pontuo aqui algumas alterações nos critérios para a EBN, que apresentar PL inferior ao mínimo exigido. Antes se aplicava uma multa caso essa empresa não apresentasse um patrimônio líquido, caso ela viesse a apresentar-se no âmbito de uma fiscalização, essa empresa viesse a apresentar um patrimônio líquido inferior ao mínimo exigido, a agência fazia uma notificação, lavrava um auto de infração. Agora isso mudou. A empresa ela pode comprovar que possui boa situação financeira por meio de um relatório contábil, né, elaborado por auditores ali independentes, que vai ser apresentado à agência. Isso é importante, senhores, é uma mudança de mentalidade e é algo que eu acho que o setor demanda, e a agência, com a sua necessidade de ouvir e de avaliar, né, aquilo que, de fato, é importante para aprimorar os nossos procedimentos, nós temos que implantar. Outro ponto aqui, a dispensa de exigência de reconhecimento de firma e apresentação de certos documentos para habilitação como EBN, ou seja, simplificamos os documentos, não há necessidade de reconhecimento de firma, não há por que isso, e também documentos foram simplificados. O nosso sistema de outorga eletrônico também, que foi instituído com a finalidade de tornar mais célere a apreciação de nossos atos. Senhores, eu acho que até falei aqui um pouquinho a mais do que eu pretendia aqui nessa parte introdutória. Eu acho que o principal objetivo aqui é termos aqui esse debate, esse diálogo. Então, assim, é isso, Fabrício. Obrigado aí por essas palavras iniciais e me coloco aqui à disposição para debatermos aqui sobre os pontos que os senhores considerem mais importantes. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela sua apresentação inicial. Eu já tenho aqui alguns inscritos e eu vou iniciar pelo nosso presidente do Brasil Hack, Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar. Antes, Angelino, só quero aproveitar e registrar também a presença do Fábio Siqueirino, presidente da Deep World, aqui com a gente, do Dr. Marcelo Samarco, do almirante Carlos Altran, presidente da Codeba, do Ricardo Molitsas, diretor executivo do Sopes, presidente do Santos Export, e do Flávio Rocha, gerente-geral da Eldorado. Por favor, Angelino. Obrigado, Fabrício. Parabéns por ter trazido o doutor Eduardo Nery para conversar com a gente aqui, que é um dos expoentes aí do nosso setor, está no centro do furacão aí das mudanças, então é importante estar dialogando com ele. Parabéns, doutor Eduardo, aí pela sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta assim, com relação àquele projeto de avaliação concorrencial dos setores de portos e aviação civil, que a OCDE lançou em parceria com o CAD, né? Parece mais uma daquelas tentativas do Brasil mostrar que ele tem credenciais para ingressar na OCDE, coisa que a gente vem patinando há muito tempo aí. Até que ponto esse projeto traz um drive novo para a forma de agir da ANTAQ, no sentido de diminuir mais ainda essas
normatizações que nós temos, regulações, eventuais tentativas de regular o setor econômico, a liberdade econômica. Então, muda alguma coisa esse projeto com relação à forma de atuação? Traz alguma orientação diferente para o pessoal? Boa tarde, Angelino. Prazer, né, estar com você aqui nesse fórum. Eu acho que foi uma ótima pergunta que você fez, porque acabou que, fazendo a minha meia-culpa aqui, também aqui, o Fábio, acho que teve uma... Quando eu recebi o convite, acho que vocês colocaram dia 28, quinta-feira, e eu fiquei com a quinta-feira na cabeça, e quando, na verdade, era quarta. Então, assim, acabou que até pela importância aqui, eu queria ter feito algo até mais bem estruturado aqui para poder, né, todos os pontos serem embarcados. Mas aí foi muito bom que o Angelino trouxe a questão. Eu queria falar aqui do CAD também como uma iniciativa importante. Eu acho que é isso, Angelino. Acho que é a importância, né? Claro que é uma tentativa, óbvio que isso está no bojo de mostrar, né? De mostrar para a OCDE que o Brasil reúne condições ali de fazer parte do grupo. Sem dúvida nenhuma, isso também é mais uma forma de credenciar o Brasil. Mas eu vejo isso como uma oportunidade para a agência muito acima disso, né? Para mim, é um ganho para a agência muito grande. Primeiro, de ter essa possibilidade, a gente sabe do alto nível que é os trabalhos desenvolvidos pelo OCDE, né? São trabalhos ali, pelo menos as experiências que eu tive tanto no TCU quanto de outros colegas, né, que tiveram a mesma experiência com a OCDE, foram todos assim, um consenso de que a OCDE, esse tipo de ação enriquece muito. Então, assim, eu acho que para o nosso exercício regulatório, eu acho que a experiência é muito importante, saber como é que isso é praticado, como é que a OCDE enxerga o nosso nível de regulação, e ainda mais que ela vai poder fazer uma comparação entre duas agências importantes, né, com características que tem muito a questão da liberdade econômica embutida, né? Talvez se ela comparasse a NTT com a ANTAQ, não seria tão... Talvez a NTT com a ANTAQ talvez teria uma convergência maior quando você está falando de transporte de passageiros, que a agência também tem por função acompanhar questão tarifária e, enfim, prestação de serviços, aí teria uma afinidade maior. Mas quando você está falando, né, de liberdade de preços, de atividade econômica, que é o caso precípio da movimentação de cargas, eu acho que tem, embora a ANAC, a aviação tenha transporte de cargas, mas o transporte de passageiros na aviação civil, eu vejo com esse peso da liberdade econômica muito mais visível. E eu acho que essa comparação vai ser muito boa para a agência. Eu estou muito empolgado com o que pode vir de resultado, para ver, né, como estamos ali, e para implementar aquilo que for necessário. Eu vejo também, assim, temos alguns fóruns de agência reguladora, mas eu vejo também como muito importante. Eu acho que assim, a regulação no país tinha que ter assim, uma certa uma uniformização, que eu penso. Eu acho que não, assim, eu vejo com certa... E eu acho que isso é importante, acho que é algo que as agências reguladoras devem se juntar e procurar uma maior uniformização, de trocar experiências regulatórias. Por isso que eu fico satisfeito também com esse trabalho, de não só ter a visão da OCDE, como poder ter essa interação maior com a ANAC. Eu não vejo, acho que assim, você ter agências, talvez com um peso regulatório muito grande, outra já com peso menor, e muitas vezes você vai ver que são situações parecidas, né? Então, assim, o investidor hoje em dia que está na infraestrutura, ele está na infraestrutura portuária, ele está na aeroportuária, ele está na rodoviária, enfim, ele tem que ter uma... Eu acho que isso é estabilidade regulatória, segurança jurídica, eu acho que isso é algo que a gente tem que avançar, mas o que eu posso ver é que eu percebo também um ambiente muito favorável nas agências reguladoras, pelo menos assim, no fórum em que reúne os dirigentes, eu vejo esse ânimo para se discutir. Eu espero que isso realmente avance, porque eu acho que isso é algo que as agências reguladoras devem fazer, até para ter força, para mostrar que, olha, que existe esse compromisso com a boa regulação. Eu acho que a boa regulação passa por essa conversa, por isso que, concluindo, eu estou muito satisfeito, é o CAD que está coordenando esse projeto,
e ele vai passar por essa revisão da nossa regulação, de que modo a nossa regulação pode estar também, de certo modo, restringindo o nosso ambiente concorrencial. E, claro, vamos, né, esperamos que, se isso estiver acontecendo, vai ser um momento, vai ser o que esperamos ali para poder implementar medidas para mudar isso. Mas, enfim, não sei se respondi ali a contento. Obrigado. Na sequência, agora, doutor Sérgio Aquino, presidente da FENOP, presidente do Norte Export. Sérgio, por favor. Boa tarde, obrigado, Fabrício. Parabéns mais uma vez por um grande evento. Parabéns, doutor Eduardo Neri, que em pouco tempo já se aculturou, né? Já tem uma visão e posicionamentos muito claros no setor portuário e transporte aquaviário. Acho que foi um grande ganho para o setor, né? Então, parabéns a todos. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Doutor Eduardo, queria fazer uma pergunta em termos um pouco mais, vamos dizer, filosóficos e práticos, né, com relação à desburocratização e regulação. Nós sabemos que vivemos num país com uma cultura burocratizada, uma cultura de controle, né, que vem desde o tempo de colônia, do Império, querendo controlar a colônia, e isso está enraizado, está no DNA do país, né? Um país que já teve até que criar um Ministério da Desburocratização, né? Antigo Beltrão, e mesmo assim, conforme o senhor disse, a capacidade de gerar coisas novas é quase que infindável. A gente, às vezes, fica achando que a cultura precisaria dar uma formatação, como se dá num computador, para começar do zero, para a gente ter uma questão clara. Bem, a mesma coisa que nós temos a cultura do país, né? Nós também temos as culturas de cada segmento. Então, é natural que os gestores, os profissionais que atuam no poder público, criem, ao longo do crescimento de sua carreira, uma carreira com uma visão pública. Por outro lado, também os profissionais da iniciativa privada criam uma carreira com a cultura de iniciativa privada. Por que eu estou colocando isso? Nós vivemos ainda uma confusão entre a agência de reguladora ser instrumento de Estado ou de governo, inclusive complicado com legislações anteriores que ligaram ainda mais isso. Não seria a hora de pensarmos em termos também nas diretorias das agências reguladoras, profissionais que venham do mercado da iniciativa privada, no sentido de se buscar um novo mix de cultura nas agências reguladoras? Oi, Sérgio Aquino, prazer aí também, então, e a honra aí contar com a sua presença também aqui, prestigiando o debate. Primeiro, agradecer as palavras e dizer o seguinte, assim, eu acho que eu fico primeiro pelo desafio, né, e por me sentir muito recompensado de estar aqui num setor que é infraestrutura, um setor que é o setor que é da minha área de formação e que eu sempre labutei, que é o setor que me atrai, e por estar aqui, né, e numa posição diferente. Eu acho que, assim, o ganho, claro, acho que quando você vem alguém, mais uma vez, fazendo justiça, né, como eu falei durante a apresentação, não estou aqui, a agência já tem vejo sinais claros, eu mostrei aqui todas as evidências de ações que já eram empreendidas antes. Mas, é claro, quando chego aqui, né, quando você chega, eu acho que você tem que procurar trazer ali o que, né, mesma coisa, quando sair daqui a 4 anos, a pessoa que chegar, ela tem que trazer ali a diferença, faz parte, né? Depois que você está um tempo, você deixa de ter algumas coisas já não te incomodam tanto, isso é natural de qualquer situação, mas eu vejo a agência como muito evoluída quando comparada com outras. Claro que, mais uma vez, sempre pedra que não rola cria limo, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se movimentando. Mas, em relação à sua pergunta, né, eu acho que, assim, vem da cultura também. A gente tem uma cultura essencialmente controladora. Eu lembro, assim, quando já labutava, e aí talvez o Giovanni vai entender, né, quando atuava muito na questão de infraestrutura, mas de acompanhar grandes projetos de obras, a Petrobras era muito criticada por causa de um tal decreto.
E o decreto da Petrobras que era considerado, tinha uma discussão sobre a inconstitucionalidade dele ou não, e quando apareceram todos os problemas, sempre se atribuíam ao decreto. Não, foi o decreto que abriu demais, foi o decreto que abriu demais e deixou isso. E, na minha opinião, não foi o decreto, coisa nenhuma, que eu acompanhava muito aquilo e a gente participou, identificamos vários problemas que todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, dispensa aqui dizer, mas, para mim, a causa dos problemas não foi o decreto, foram outras questões. Mesma coisa, a Lei 8666, se o problema fosse amarrar, a gente não tinha corrupção nesses 30 anos aí, quase de 8666. Mas, assim, existe, né, a cultura, e é difícil, ela foi necessária durante um tempo, mas, assim, tem uma hora que você tem que começar a desmamar, de fato. Tem algumas questões que eu vejo ainda como isso muito nítida. Mas a questão dos agentes, de você ter, né, dentro dos quadros da agência, integrantes da iniciativa privada, eu acho que quando as agências foram idealizadas, essa era a ideia, né? Essa era a ideia para você ter quase que uma composição paritária, você ter agentes do Estado, agentes da iniciativa privada, agentes neutros ali, para você ter todos os pontos de vista ali compreendidos, né, e alcançados. Só que, mais uma vez, né, eu acho que acabou sendo desvirtuado, houveram indicações totalmente que não eram mesma coisa, né? Hoje em dia, você botar um quadro do Estado, você bota um quadro do Estado que não tem perfil, é muito ruim. Você bota um quadro também do setor privado que não tem o perfil que se espera para aquela função, o efeito vai ser o mesmo, mas talvez o problema não é que seja do Estado, o problema é que não se teve critério na hora de escolher aquele determinado técnico, aquele determinado perfil. Para mim, esse é o problema. E quando você tem uma agência com governança, com estruturas de governança sólidas, eu acho que isso tende a ser também assim, isso não se torna mais um problema. Mas então acho que é isso, assim, eu acho que é uma evolução. Eu vejo as agências hoje criando um corpo de governança, você tendo governanças sólidas. Agora, você tem que ter governança sólida. Você não pode ter ali, você entra, um diretor muda, bota os superintendentes todos sem nenhum perfil técnico desejado, porque, sabe, assim, eu vejo como a estrutura de governança da agência tem que ter muito sólida, e isso eu acho que permitiria, sem problema algum, você ter perfis, assim, não vejo isso como um problema, você ter perfil da iniciativa privada. Eu vejo um problema você não ter uma estrutura de governança que permita que uma pessoa que foi colocada ela possa interferir e fragilizar a decisão, a jurisprudência daquela agência. Eu vejo dessa forma. Muito obrigado, Eduardo. Na sequência, passo agora para o doutor Aloysio Sobreira, nosso presidente do Nordeste Export. Aloysio, por favor. Boa tarde, doutor Eduardo Neri. O senhor é o único diretor da ANTAC com quem eu não tive a oportunidade de ter uma conversa pessoal, então é a primeira vez, é um prazer conhecê-lo. Isso não quer dizer que eu não acompanhe a sua atuação desde que assumiu o cargo de diretor e diretor-geral. O senhor é mais afortunado do que os outros diretores que tiveram que me aturar aí seguidamente, já que eu era um habitué na agência. O doutor Mário Povia, que está aqui, colega nosso, amigo, sabe bem o que quer dizer. E a minha presença, muitas vezes, defendendo interesses coletivos, como dirigente de entidade, outras vezes interesses de clientes como consultor. E eu fiz críticas e também defendi a ANTAC em muitos casos. A atuação da ANTAC é um desafio contínuo. É um desafio porque ela faz uma regulação intermitente, porque a legislação e o arcabouço jurídico, legal, não para de mudar, e nós, embora seja uma agência
de Estado, ela atua num setor onde a política é governamental e não política de Estado, e muitas vezes a agência injustamente foi atropelada porque o Estado em si não tinha políticas setoriais claras e a ANTAC era obrigada a ultrapassar a sua competência. E o senhor vem do TCU, onde isso, por diversas vezes, ocorreu. Do governo do ministro Maurício Quintela para cá, começou a haver uma evolução, e mais recentemente, sob a presidência do presidente Zé Múcio, foi ultrapassado isso, e hoje a gente nota uma melhor coerência, uma melhor consistência. Eu acho que ganhamos todos com isso. A desburocratização ela é bem-vinda, mas, por outro lado, ela, por vezes, é preocupante. Como o doutor Fabrício e outros que estão aí, colegas, acham que eu falo demais, então eu vou citar um exemplo para que me parece que é uma incoerência, não no seu discurso, mas no posicionamento. Houve uma discussão muito grande através de medida provisória e saiu a Lei 14.047 em setembro do ano passado. Somente recentemente foi emitido o decreto regulamentador, o 10.672, e no tocante, para citar o exemplo, como eu falei, do contrato temporário, o que a lei fez foi incorporar uma resolução da ANTAC, aquilo que ditava na resolução 07. Então, ela absorveu quase que integralmente o que ali estava. Aí, o governo, né, e aí não é crítica ao Ministério da Infraestrutura, porque a gente sabe como é difícil tramitar com a influência da área econômica. Somente recentemente, ou seja, demorou-se muito para regulamentar institutos que ali estavam, que são importantes para a desburocratização, para intensificar a velocidade da regulação. Foram quase 2 anos discutindo o EVTEA simplificado, mas saiu e já, o senhor citou aí o sucesso que teve, e na edição do decreto, no artigo 25A, é dito que o contrato temporário vai ser regulamentado no tocante ao processo seletivo pela ANTAC, ou seja, questões que já estão consolidadas. Hoje há uma perfeita interlocução da secretaria, né, Piloni e todos os outros que lá estão com eles, e a própria ANTAC, com toda a experiência que ela tem. A minha pergunta para o senhor, nesse caso específico, será que não seria, como dizem hoje, um case que essa regulamentação ela fosse o mais rápido possível, porque saiu de uma resolução da ANTAC que se transformou em lei e agora volta para a ANTAC regular o que ela já fazia. Eu acho que é um exemplo de atalho nessa parte da burocratização. Aqui, como sempre, eu demoro pouco tempo, já dei meu recado, e eu gostaria que o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito. E, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. O prazer é meu, Luiz. Eu acho que essa situação também certamente, essa situação de saúde pública que a gente vive aí levou esse afastamento. Eu mesmo já falei aqui em outros fóruns e espero que em breve, né, se Deus quiser, aí, com essa vacinação aí, melhorando a situação que a gente vive hoje, eu espero ter uma pauta aí de visita aos portos. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que não só nos nossos fóruns é importante, mas sempre que tiver a oportunidade de estar visitando os senhores ali, mas no
no quintal da casa de vocês ali, para que, né, possa ver ali de próprios olhos ali, muitas vezes, os problemas. Eu acho que tem que ter essa acho que faz parte também. Eu sinto eu tenho especificamente ali, claro, eu tenho essa necessidade maior ainda, eu venho do Tribunal de Contas da União e tenho essa humildade que preciso conhecer os problemas. Muitos deles ali eu sei do papel, mas eu tenho que ver ao vivo para saber do que eu estou falando, do que eu vou estar, como eu vou estar me posicionando muitas vezes, né? Isso tenho aí por uma meta minha, e assim que permitir, vou fazer, e aí talvez isso explique ainda não nos conhecermos, como alguns dos senhores que estão, outros que estão aí. Prazer também, não sabia que o Mário Povia está aí, o grande Pavio, já tinha visto o Giovanni, nessa tela, às vezes a gente não consegue ver todo mundo, mas também prazer, o Mário, inclusive, é bom dar o crédito aqui, eu vinha falando, e ele é um dos responsáveis aí por talvez todas essas iniciativas, aí ele participou de todas essas iniciativas aí que foram apresentadas. Mas quanto à regulamentação, não, de fato, o que acabou que foi feito, a Lei 14.047, ela positivou, né? Por quê? Tá. A Lei 14.047 positivou, no final das contas, o contrato temporário, que estava com a sua eficácia aí afastada por uma decisão judicial. E não só isso, como ela também deu o respaldo jurídico para a agência, inclusive algumas das regulamentações que já estão hoje em dia, né, que já fazem parte que estão ali compreendidas na RN 07, elas podiam até ser questionadas também. Hoje em dia entendemos que esse artigo deu o respaldo necessário, né, como o próprio contrato de transição. De fato, assim, eu acho que essa questão assim, o que a gente pode ter é o compromisso de editar logo. Assim, juridicamente, eu não sei se precisaria. Talvez concordo que pudesse simplesmente ela voltar a ter os seus efeitos produzidos, me parece, mas aí era uma questão que teria de ver com a Procuradoria Jurídica, se haveria algum tipo de questionamento, mas, enfim. Mas o fato é que, como o decreto já estabeleceu, a agência vai ter que colocar, vai ter que reeditar essa questão, mas eu não vejo por que não ser uma edição sumária. Aí vamos ter que conversar, o decreto agora é bem recente, né? Foi coisa de uma semana, mas vamos ter que conversar com a área técnica para ver se vai ter que abrir, se nesse caso comporta IR. Confesso que eu não cheguei a fazer esse exercício ainda, se a lei dispensaria a IR nessa situação. Não sei, teremos que ver. Talvez, enfim, vamos ter que fazer esse exercício para saber se a gente tem como driblar, talvez, alguma burocracia diante de uma norma que já chegou até a produzir efeitos jurídicos. Então, assim, mas de qualquer forma, o fato eu acho que ali é possível um trâmite sumário, um trâmite mais célere. Isso aí eu acho que é plenamente possível, mas a questão é que eu estou totalmente de acordo, é que isso tem que ser retomado e tem que ser reeditado com a devida urgência. Obrigado, Eduardo. Na sequência, Jesualdo Silva, presidente da BTP, nosso presidente do Suetsport. Jesualdo, por favor. Muito obrigado, Fabrício. Boa tarde, diretor Eduardo. Não posso deixar também de elogiar o senhor por esse pouco tempo aqui no nosso setor, mas o quanto que o senhor tem agregado. Né? A BTP tem sido uma dessas associações que tem incomodado um pouco. Né? A gente temos buscado muito diálogo, tem sido muito aberto e, de fato, o senhor traz uma visão mais liberal do nosso setor. Nesse sentido, doutor Eduardo, eu faria duas questões, uma pegando um pouquinho carona lá do amigo Sérgio Aquino sobre a questão da cultura, e ele falou mais no âmbito até das diretorias, oxigenação da diretoria, né? Mas eu pergunto, o senhor, na qualidade de diretor-geral, que também tem a responsabilidade administrativa da agência, né? Como o senhor está pensando no sentido de atomizar esse novo pensamento que está vindo? E aqui eu peço até para o senhor falar um pouquinho em que estágio está essa cultura da regulação responsiva dentro da agência, né? Como isso está sendo atomizado, porque as diretorias também são pautadas ali pelos pareceres, pelas normas técnicas. E também gostaria que o senhor falasse um pouco, já que o senhor veio do Tribunal de Contas da União,
nós sabemos a existência de algumas resoluções, ou até mesmo as consultas públicas da ANTAC, né, que a justificativa primeira são determinações daquela corte, né, e determinações até de tempos aí, bem anteriores, né, que hoje nós já temos até um acórdão do Tribunal de Contas, o senhor já citou ele aí, o 2711, né, em que mostra uma nova visão do setor, né? Ou seja, então, mediante esse acórdão, caberia, no nosso entendimento, talvez a revisão de alguns procedimentos lá atrás, né, tomados, ou até consulta pública em cima disso. Com esse olhar, com esse viés da desburocratização, que possibilidades o senhor vê de retomada de algumas desses processos anteriores com essa nova visão? Muito obrigado, doutor Eduardo. Gesualdo, boa tarde. Prazer aí estar de novo contigo. Realmente, a gente, né, já tivemos muitas aí possibilidades ali de interagir, não só com a BTP, né, mas com a FENOP, a ATP, a Abratec, enfim, com a Abtra, com várias, né, posso estar esquecendo, não esquecendo, mas posso não estar mencionando aqui agora, mas tem sido muito, de fato, muito importante para mim nesse início, muito enriquecedor. Eu diria assim, a questão lá, né, mais uma vez, da questão da composição, da minha parte, eu falo isso de modo transparente, assim, numa indicação de alguém que viesse do setor privado, por exemplo, eu, de forma alguma, eu me posicionaria contrário, ou então insinuando que tal pessoa, pelo fato de ser do setor privado, o que, sim, eu cobraria das autoridades responsáveis pela indicação, é que indicasse uma pessoa que tivesse o perfil adequado, né, e a idoneidade que se espera de alguém para estar à frente da agência, né? Eu acho que, uma vez isso atendido, acho que, mais uma vez, numa agência com estruturas de governança sólidas, e vejo isso muito bem construído na ANTAC, e não teria, vejo isso como um ponto a contribuir. O fato mesmo aqui, eu lembro, não é setor privado, mas tínhamos um representante que é o Almirante Murilo, né, um habitué também aqui das nossas discussões, que compunha a diretoria da ANTAC e agregava ali, era uma visão interessante, né, de alguém ali da autoridade marítima também. Eu acho que isso é muito interessante. Na agência tem uma dificuldade, que é a nossa atual composição com 3 diretores, que é um número muito reduzido, muito reduzido. E outra também, né? Se você pensar ali, a agência, ela tem, eu já comentei aqui algumas vezes, ela tem um quadro de servidores assim bastante reduzido. Quando você pega a estrutura de cargos comissionados também, é bastante reduzido. Se você pega, por exemplo, a ANP tem o dobro de servidores, o dobro de cargos comissionados, assim. Então, assim, a nossa estrutura de fato, bastante enxuta, e o número de diretores também é bem pequeno. Então, às vezes, assim, essa é uma dificuldade também acaba de ter essa composição mais equilibrada com visões, né, dos diferentes atores ali envolvidos, seja do setor público, governo, né, de alguém que venha dos quadros do governo, da iniciativa privada, da autoridade marítima, enfim. Mas, de toda forma, mas é isso em relação à regulação responsiva também. Te agradeço a oportunidade de tratar desse assunto. Também mais uma ação, quando eu cheguei já estava iniciada, né? Então, mais um crédito aqui também, né, para a gestão, que o Mário também participou, mas isso, assim, um assunto que, assim, já comentei também em outras oportunidades, de ter apresentado para os meus colegas de tribunal, né, fazendo uma apresentação das equipes da ANTAC, da superintendência, quando esse assunto é apresentado, por exemplo, a fiscalização responsiva, que é parte da regulação responsiva. Quando os colegas veem a apresentação, a agência é uma das mais evoluídas em relação à fiscalização responsiva. Mais um ponto, não é porque ela está mais evoluída que ela não possa aperfeiçoar, que tem algum ponto que possa ser objeto de melhoria, claro, sempre, mas, assim, já é uma mudança de cultura enorme. Quer dizer, ela passa a analisar o histórico daquele ente regulado no que diz respeito à fiscalização, né? Quer dizer, ou seja, aquele regulado que tem um perfil de bom comportamento, que é muito parecido agora com a multa de trânsito, né? Que agora essa mudança na multa de trânsito eu achei fantástica aqui, trazendo para o nosso dia a dia fora do trabalho, né? Quer dizer, uma coisa que me indignava, né? Já que eu não sou terminal portuário, eu tenho que fazer essas comparações, né? Imagina quando os senhores recebem uma multa, aqueles que têm
que tem regras firmes de compliance, que trabalham ali para, né, para exercer suas atividades ali dentro das normas, né, com alto índice ali de eficiência, de qualidade. Você vai lá e toma uma multa da agência. Muitas vezes não é o valor da multa em si, não é só o valor da multa, mas é que aquilo ali representa em termos de imagem, muitas vezes, do próprio terminal, que aquilo ali representa para o seu quadro de acionistas, enfim. E eu vejo isso como me indigna, por exemplo, quando eu estou lá, né, tomava uma multa de trânsito altíssima e falava, pô, mas eu estou aqui há 10 anos sem tomar uma multa, aí passei aqui nesse pardal aqui, que era para passar 60, passei a 75, estou tomando aqui R$1.000 de multa. É uma coisa que aquele que tem um padrão, né, de comportamento que busca atender às regras, ele fica indignado. E essa mudança na lei do trânsito, né, foi muito interessante, que eu achei muito importante, que ela passou a ver, não, aquele que não tem multa nos últimos anos, não sei nem muito bem como é que é o dispositivo, mas alguma coisa assim, né, aquele que não tem multa num determinado período, acho que no último ano, ele não é obrigado a recolher aquela multa. Tem uma regra dessa, e a fiscalização responsiva é muito nessa linha, né? Então, assim, aquele que tem um padrão de comportamento exemplar, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Aquele que tem um padrão de comportamento de reincidência, de recorrência no cometimento de infrações, ele precisa de ser mais fiscalizado, esse ali precisa de estar sendo acompanhado mais de perto. Então, assim, isso é inteligência, isso é eficiência, isso é aplicação melhor dos recursos públicos. Então, assim, sou muito sou entusiasta desse tipo de fiscalização. Mesma coisa, a questão lá das multas também, a agência tem também, é muito evoluída nessa questão, pode-se discutir se alguma multa pode estar exagerada, isso a gente pode discutir, se talvez a régua possa não estar certa, mas existe um método de dosimetria da pena que também merece aplauso, assim, porque não há subjetividade, ou então dizer que não há subjetividade talvez seja demais, mas quando tem, o espaço é muito pequeno, porque existe lá um método que você tem lá, você entra lá com os dados e aquilo ali você já lhe apresenta a dosimetria da pena. Mais uma vez, claro que tem alguém que possa ter tomado uma multa, que achou demais, às vezes a régua pode estar errada, sim, esse método pode estar sujeito a aperfeiçoamentos, tudo na vida está. Mas o que eu estou dizendo aqui é outro sinal de grande maturidade você ter esse tipo de método. E a regulação responsiva vem nessa esteira também, de atuar quando você tiver uma falha de mercado, uma assimetria, de você não regular, você não controlar por controlar. E, né, fazendo essa analogia lá com o tribunal, como você provocou, o Jesualdo, o que acontece? Eu vim do tribunal também, presenciei essa evolução lá no tribunal, e também muito fruto disso, daquela mesma história ali. Quando eu entrei no tribunal, as nossas fiscalizações ali, se a gente chegava para conversar com um agente do Estado, algum servidor público ali do governo que estava sendo fiscalizado, ele não sabia nem o que ele estava falando. Então, assim, o que aconteceu é que os órgãos de controle tiveram uma evolução nos seus quadros funcionais muito mais rápido que os órgãos de modo geral. Estou vendo aqui o Giovanni, a Petrobras era uma exceção, e falo isso de cadeira. Petrobras, próprio BNDES, você tinha quadros qualificados ali, com estruturas de governança já muito acima da administração pública de modo geral. Então, assim, então você ia para uma fiscalização daquela, era aquela história ali, era quase que cada enxadada uma minhoca, você falava, muitas vezes a pessoa por desconhecimento, por despreparo, não sabia te reconhecer, e você foi criando estruturas, órgãos de controle muito fortes e que batiam, e era quase que a mulher de malandro, né? Você não sabia porque estava batendo, ele sabia porque estava apanhando, e aquilo ali foi gerando, e por falta, né, de governança, de várias situações, chegou a um ponto que criou-se, e ao mesmo tempo em que se passou os órgãos da administração pública a melhorarem, a contratar, a fazerem concursos públicos, a melhorar o nível dos seus quadros técnicos. E quando isso foi melhor, mas levou um tempo até equilibrar com os órgãos de controle. Então, hoje em dia, eu já vejo um equilíbrio entre, né, os quadros da administração pública e os quadros dos órgãos de controle, sem dúvida nenhuma. Então, hoje há uma discussão. Quando a gente chega e leva os colegas da Secretaria de Portos, os colegas da agência, para conversar com os técnicos do TCU, é uma conversa como não pode ser diferente,
de igual para igual. Então, há que se ter o respeito técnico. Quem está lá do outro lado sabe o que está falando. Então, isso vai mudando, mas leva tempo. Só que foram 10, 15 anos de paulada, de determinação, de falar como que o órgão tinha que fazer tal coisa. Isso é claro, isso é muito claro que era uma discricionariedade. Mas por você ter órgãos muito fracos do outro lado, não tinha nem resposta. Então, o TCU muitas vezes determinava que, olha, faça tal coisa desse jeito, e acontecia. Então, se criou uma cultura que, para quebrar, não é tão simples, mas eu vejo uma evolução gigantesca no tribunal, tanto é que pouco antes de sair tive a oportunidade também de trabalhar bastante numa norma que mudou a questão das determinações e das recomendações no âmbito do tribunal. Isso foi um avanço bastante grande. Eu lembro assim, um trabalho específico ali que passou a ser obrigatória a oitiva. Antes de você recomendar, você tem que fazer primeiro a oitiva do órgão, para ele pegar e dizer se ele está de acordo com aquela recomendação e se ele tem uma alternativa melhor. E outra, não cabe mais, não cabe, é isso que está no normativo, se ainda é feito, é porque tem que ser corrigido, né? Isso ainda pode acontecer por uma questão cultural, mas o normativo já passou a preconizar que, olha, para você fazer uma mudança, para você determinar, você só pode determinar o que é uma afronta à lei. Então, do tipo, eu vou fazer uma licitação, você tinha que licitar aqui vou dar um exemplo muito simples, né? Você tinha que fazer aqui uma concorrência e você está fazendo uma dispensa de licitação. Opa, peraí, é uma situação clara. Esse é o tipo de determinação. A recomendação não passa a ser mais de caráter obrigatório. Quer dizer, o órgão ele vai ter que procurar endereçar o problema. Aí sim, mas não como fazer. Mas isso foi um longo caminho, mas eu vejo assim como que o tribunal avançou demais, como você falou, aquele acórdão foi resultado disso, aquele acórdão que fez aquela comparação e que já trouxe uma série de medidas e de abrir uma série de possibilidades que foi incorporada na 14.047. Então, assim, mas é isso, senhores, eu acho que eu estou falando demais, acho que eu respondi, acho que é bom ouvi-los também aqui. Não, doutor Eduardo, eu recebi várias solicitações de perguntas, eu queria pelo menos realizar mais duas, para que nós pudéssemos ficar dentro do nosso horário. O meu tempo é o tempo de vocês, eu estou aqui à disposição. Não, lhe agradeço. Eu queria, então, passar agora para o doutor Marcelo Samar, nosso conselheiro do Sudeste Export, do Santos Export. Marcelo, por favor. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, doutor Eduardo Neri e a todos que acompanham. Mais uma vez, quero dizer que é um prazer estar em contato aqui com o diretor. Já tivemos algumas interações anteriormente. E eu vou tocar num tema aqui que ele foi tangenciado aqui nas perguntas, mas gostaria de aprofundar só um pouco mais para que a gente possa ter e aproveitar essa oportunidade, né, de ter o seu ponto de vista a esse respeito. O nosso setor está vivendo um momento excepcional em termos de expansão, captura, né, de investimentos, né, através de novos leilões e novos contratos de adesão, enfim, né, até de uma forma bastante interessante, né, tendo em vista aí os últimos anos, talvez seja um momento aí muito particular nesse sentido, né? E tudo isso passa pelo ambiente, né, que nós temos, ambiente regulatório, ambiente jurídico, né? Então, estamos de alguma forma, direto ou indiretamente, falando de estabilidade jurídica, segurança jurídica, para que a gente possa cada vez mais atrair, né, investimentos, sobretudo investimentos estrangeiros. E dentro disso, há uma preocupação no setor, que é recorrente, inclusive já tivemos a oportunidade de falar a respeito em outras oportunidades, com relação à sobreposição regulatória e conflitos de regulação entre aquilo que a agência ANTAC determina e autoriza como serviços que podem ser praticados mediante remuneração, né, que são autorizados através de resoluções normativas antecedidas de análises de impacto prévia, né, de impacto regulatório, que em determinados momentos são contrapostos por decisões divergentes, por exemplo, do órgão concorrencial, CADE. Nesse sentido, o mais emblemático de todos aqui é o SSE, né? Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres, né, vulgarmente chama THC2, e que a agência autoriza, fez uma análise de impacto regulatório, através de um estudo amplo, de mais de 30 volumes, aí, com audiências públicas, tomada de subsídios, etc., inclusive sob o aspecto concorrencial, mas que o CADE continua entendendo que é uma prática ilegal e abusiva.
E aí nós temos, então, um cenário de incerteza que afeta, né, o ambiente regulatório e a estabilidade jurídica. Considerando essa interação que hoje existe, né, já desde a época do Dr. Mário e continua tendo, da agência com o CAD, né, no sentido de cooperação, o setor ele defende, por exemplo, que o CAD não poderia dizer se aquela conduta é legal ou não é legal, se aquela prática, a cobrança de determinado serviço é legal ou não. Mas, eventualmente, o CAD poderia, dentro daquilo que a ANTAC como prática legal e legítima, verificar se houve um excesso, né, naquela conduta ou não, por exemplo, num preço praticado, enfim, mas não dizer que o conceito, enfim, do serviço praticado seja ilegal. Esse é um caminho que é possível ser construído entre ANTAC e CAD. Podemos chegar nisso através desse acordo de cooperação que existe entre ANTAC e CAD. E um tema subsidiário, se me permite, com esse processo de desestatização que estamos vivendo aí da CODESA, e teremos mais à frente a Autoridade Portuária de Santos, a ANTAC ela vai desempenhar um papel muito relevante como um órgão mediador e até que vai funcionar como uma espécie de arbitragem para dirimir eventuais conflitos que se surgirão lá na frente entre os operadores portuários e o concessionário que vai assumir, né, a gestão portuária local. Isso, naturalmente, vai demandar muito serviço, né, da ANTAC, e, como sabemos, né, como já foi dito aqui, existe uma estrutura enxuta, inclusive um colegiado enxuto. Do ponto de vista de competência, não temos dúvida que a ANTAC tem capacidade, mas como que o senhor vê, do ponto de vista de estrutura, para se deparar com esses desafios que virão à frente? É isso. Agradeço pela atenção já antecipadamente. Opa. É um prazer, Marcelo, estarmos aí de novo juntos. Obrigado pelas perguntas. Assim, primeiro, né, em relação a essa questão, essa instabilidade regulatória, né, que os senhores tanto conhecem, provocadas por atuações, vamos dizer, desconcertadas entre os diversos órgãos que atuam, né, e, por vezes, até o próprio TCU, ele pode, ainda que o CAD e a ANTAC ainda convergissem, o próprio TCU poderia entrar e tal. Então, assim, para mim, eu acho que ainda mais por ter visto isso tanto lá no TCU, isso é outra coisa também que são duas, né, que me causam inconformismo, é a questão da desburocratização, de tentar simplificar procedimentos, isso é um ponto, e estou aberto a crítica quando tiver, porque isso é uma coisa que, se as pessoas quiserem me incomodar e dizer que essa prática aqui é burocrática, que eu de fato, vou olhar com muito carinho, porque isso é algo que não me causa conforto. E o outro também é de ver a falta de integração entre os diversos órgãos. Por mais que a gente sabe das dificuldades que muitas vezes existem, ainda mais quando você tem órgãos colegiados, que é um dificultador a mais. Você tem diversos órgãos colegiados, você não tem uma autoridade que decide juntar um com o outro. Mas, enfim, mas a agência como órgão de Estado, CAD como órgão de Estado, TCU como órgão de Estado, o MPF como órgão, eu tenho muita esperança eu não digo esperança, eu tenho muita confiança que a gente caminhe para um bom termo, para uma conversa que já se iniciou, já começaram as conversas com o CAD para se buscar convergências e entendimentos comuns, e eu tenho muita confiança que poderemos ter um caminho exitoso aí pela frente. Eu tenho muita confiança, vejo um ânimo, um espírito, né, parecido dentro do CAD, quer dizer, um espírito que encontra amparo dentro do CAD. Então, assim, eu tenho muita confiança. Claro que isso é uma construção ainda que vai ser feita, conto com os meus pares, obviamente, assim como com os pares com o colegiado do CAD, né? Isso é uma construção que vai ser feita conjunta. Não é fácil, mas eu tenho muita confiança. Eu acho que assim, que é um pensamento muito pequeno você ficar, eu acho que agarrado às suas decisões, quando elas, no mínimo, elas não têm assim eficácia alguma, né? Se você manter esse atual cenário, por mais que você chega, né? Claro que, assim, não estou dizendo isso que por conta de você buscar um caminho, você tem que
desprezar ali as suas decisões. Não é isso, mas dentro daquilo que você reputa como essencial, né, e alguns pontos ali que eu entendo que a competência técnica da ANTAQ ela tem que prevalecer, claro, está falando de uma agência reguladora que atua no transporte aquaviário, as questões técnicas voltadas ao transporte aquaviário, eu acho que entendo que a ANTAQ deve ser a autoridade legitimada para ter a palavra ali, né, para ser preponderante. Claro que ouvindo, obviamente, sempre a outra parte, não existe diálogo dessa forma. Assim como também eu acho que a agência também tem que ter caso queira, né, evoluir em algum tipo de construção desse tipo, saber que quando você está falando de concorrência, análise de mercado, você tem uma autoridade antitruste que ela tem mais expertise para tratar dessas questões. Mas eu acho que deve ser visto como uma união de esforços, é isso que eu vejo, e tenho muita confiança que prospere. Mas, enquanto à questão lá da desestatização da Codesa, eu posso pensar o seguinte: na verdade, a gente não tem ainda, não tem como saber qual vai ser o nível de litígio entre concessionários e operadores portuários. Se você pensar bem, essa competência para arbitrar, ela já existe dentro das atribuições da ANTAQ, né? Então, por vezes, somos provocados, às vezes envolvendo, seja a administração do Porto de Santos, é comum, né, nós sermos instados a arbitrar questões envolvendo as administrações portuárias, autoridades portuárias e arrendatários, operadores portuários. Então, assim, o que vai mudar ali é que, na verdade, em vez de estar uma administração portuária, você vai ter uma concessionária. Claro que pode aumentar não sabemos ainda, não temos ainda o termômetro de como vai ser, mas eu penso que a ANTAQ, assim, ela vai se isso para mim é importante, eu acho que é mais um exercício que vai ter que ser feito de aprimorar os processos internos de trabalho, você sempre tem gelo que você pode estar enxugando, você tem que se adaptar, os senhores sabem muito bem disso, quando você está numa empresa privada e você tem que cortar pessoal, você vai ter que adaptar ali seus processos de trabalho, enfim, esse é um exercício que vai ter que ser feito dentro de um limite, é óbvio. Se chegar ao ponto de estar prejudicando ali, né, se a gente aperfeiçoar todos o que tiver que aperfeiçoar, né, em termos de processo de trabalho, e ainda assim a gente vê que não vai ter perna para cumprir aquilo, e isso eu tenho certeza que não vai ser no curto prazo, vai ser no médio prazo, certamente, teremos que partir, né, vai ser uma questão que vai envolver políticas públicas ali, de concurso público, esse tipo de situação. Mas eu vejo lá o caso prático, lá na Codesa mesmo, a nossa estrutura, a nossa regional, que hoje em dia está lá, ela vai continuar acompanhando do mesmo jeito ali as questões envolvendo a concessionária, em vez da administração portuária, como hoje acontece. Mas, enfim, espero ter respondido, Marcelo. Obrigado, doutor Eduardo. Encerrando a nossa rodada de perguntas, Ricardo Molitzes, diretor executivo do SOPESP, nosso presidente do Santos Export. Ricardo, por favor. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, doutor Eduardo. Obrigado aí pelas explicações e pela possibilidade de a gente estar aqui discutindo esses temas. Doutor Marcelo Samarco ali foi um pouquinho ali na minha pergunta, mas enquanto Santos Export aqui no nosso conselho, a gente tem discutido em detalhe, ou pelo menos tentado discutir em detalhe os temas a respeito da desestatização do Porto de Santos, usando como base o que está acontecendo lá no Espírito Santo, porque, obviamente, não são portos totalmente distintos, mas não dá um direcionamento do que pode vir a acontecer em Santos. Durante a audiência pública lá do Espírito Santo, em algum momento, eu não vou me lembrar quem fez a pergunta, o doutor Bruno estava respondendo e falou sobre a questão da regulação em cima do concessionário da ANTAQ. O doutor Bruno ainda meio que brincou na resposta, dizendo assim, olha, eu posso não atingir o concessionário, mas eu continuo atingindo o operador portuário e o arrendatário. Né? E a questão tem surgido muito nos nossos debates aqui em Santos com relação à regulação. E, recentemente, o secretário Piloni ainda fez um comentário sobre isso, né, que a regulação para o Porto de Santos seria muito mais rigorosa, né, por conta de tudo que envolve o Porto de Santos. Então, dentro desse cenário, e embora a gente não tenha nada ainda
formalmente colocado de como esse funcionamento. Eu gostaria de escutar um pouco o senhor, como é que o senhor vê essa questão da regulação nesse novo cenário que se apresenta aí à porta com a desestatização dos portos. Obrigado. Obrigado, Ricardo Muniz. Prazer também, né, tá conhecendo você aqui nessa primeira interação mais direta. O que acontece? O modelo, eu acho, assim, entendo que o modelo de fiscalização da Codesa, claro que dá uma linha geral, com certeza, mas as particularidades de cada porto, elas têm que ser consideradas, né? Principalmente quando envolve a questão lá da participação, uma eventual restrição de participação de operadores, né? no controle, né? da concessionária, questões envolvendo ali participação de terminais de uso privado também, né? Você tem ali Interlândia diferente, você tem uma competição entre portos ali, concorrentes ali, distinta, claro que tem isso tudo. Eu acho que a nossa fiscalização ali, ela vai, a ANTAQ vai continuar, ela vai ser fiscal do contrato com o concessionário. Então, assim, ele vai ser regulado, ele vai ser fiscalizado, o concessionário, à luz das cláusulas contratuais. Isso aí não haja dúvida, até para que faça valer, né, os cuidados que tem que ser tomado, que foi foi motivo de muita preocupação nas audiências públicas, né, por exemplo, de preservar ali os direitos adquiridos, né, ou então de preservar a situação daquele arrendatário, daquele operador portuário, que hoje em dia ele explora uma determinada área, que participou de uma licitação, né, se planejou, programou, investiu, e, de repente, ele ter frustrado ali as suas expectativas. Então, essas contribuições que se pretende levar, né, ser materializada ali na minuta do contrato, vai caber a ANTAQ fiscalizar, né? Não só arbitrar quando demandada, mas também fiscalizar eventuais ali abusos e descumprimentos de cláusulas contratuais. Então, acho que o concessionário ele não avançou, ele não tem liberdade total. Claro, sempre dentro de uma ótica de responsiva. Você tem que ser rigoroso quando o fato que foi a conduta ela é digna de uma repreensão. Mas eu vejo assim, né, a questão dos operadores portuários e arrendatários ser mais rigoroso ainda. Eu não sei, eu acho que talvez, assim, eu não vi o contexto exato com que o Piloni fez a colocação, né? Talvez ele pense também muito na questão, assim, de preservar o direito, né, daqueles que hoje em dia já exploram as áreas. Eu acho que vai muito nisso também, né, de evitar que o concessionário, talvez, mas eu acho que já está muito bem fechado, eu acho que mais fechado que isso, não sei, eu acho que já está bem equacionado, eu não diria fechado, mas equacionado aquela questão lá de um suposto, de um determinado abuso ali, quando aqueles que já exploram determinadas áreas, e de forçar que eventuais ali arrendatários sejam encorajados a deixar seus arrendamentos, enfim. Eu acho que eu vejo na minha cabeça como algo equilibrado, assim, não vejo nem como, eu acho que dá a liberdade necessária ao concessionário para que também aquele que quer investir possa fazer um uso eficiente das áreas, mas sem deixar que aquilo ali possa ser utilizado de maneira um pouco abusiva, né, de quem possa ter uma posição ali de dominância, inclusive na questão ali da prática ali dos preços ali das tabelas de acesso ao canal aquaviário, enfim, da infraestrutura terrestre, de acostagem. Assim, eu vejo como... Eu acho que o edital procurou ser equilibrado. Eu não sei eu não sei que contexto também, talvez o Piloni diga isso né, até sabendo ali, né, de quão pulsante ali é a situação do Porto de Santos, e que ele querer cercar de uma regulação que traga tranquilidade, segurança para todos que ali operam. Talvez seja nesse sentido, mas talvez em termos práticos ali, né, eu acho que seguindo essa lógica desse edital, talvez eu acho que não seja necessário, é algo novo, né? Então é difícil também eu acho que tem que ter eu acho que o mais importante é você ter os princípios ali muito claro. Eu acho que porque não dá para ficar
né, prevendo ali a fórmula de bolo ali para cada um. Eu acho que na hora das audiências públicas ali de Santos, acho que algumas questões ali podem ficar mais claras ali e ver que precisa de algum ajuste no edital ou não, mas acho que são os princípios que tem que estar muito claro, né? Que é tipo assim, né? De evitar, né? Evitar abusos, né? De eventuais abusos de um concessionário numa situação de posição dominante, de também evitar, preservar, né? Dar condições mínimas, né? De preservar aqueles que já obtêm contratos ali, que possam continuar explorando aquelas áreas. E, ao mesmo tempo, né, também não fazer com que isso se torne uma amarra que afaste o concessionário, né? Esse é a fórmula, esse é o grande desafio, né? Você procurar preservar isso tudo, mas também não exagerar na dose, você não exagerar no remédio, para que aquilo ali também afaste o investidor, porque eu acho que também é um consenso que é importante que essa iniciativa de tentar uma administração por meio de uma concessionária que traga mais desenvolvimento, que traga mais flexibilidade, mais dinamismo, que aumente a eficiência do porto, é um consenso que, se isso funcionar, sem que seja preservado esses princípios, né, de quem já está ali, de que não haja qualquer tipo de abusividade, de poder dominante ou de abuso de poder econômico, que vai ser bom para todo mundo, porque aquilo ali vai tornar o porto mais eficiente, e com o porto mais eficiente ganha todo mundo, ganha o operador ganha quem está movimentando as cargas, ganha o produtor, ganha o país com produtos mais baratos, com preços mais competitivos. Eu acho que é isso. Não sei se respondi, fique à vontade. Doutor Eduardo, excelente, e estamos aqui observando pelo chat vários elogios dos nossos conselheiros e aqui patrocinadores, da qualidade do debate. Mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua participação. Chegamos ao final da nossa fase de perguntas, né, desse debate sempre gostoso, a gente acaba não vendo a hora passar. O próprio Luiz Barros, diretor de SUAP, que meu amigo, fez também um convite para que o senhor conheça a SUAP, e eu vou até na mesma linha, quero reforçar. Agora, com os 6 eventos preparatórios do Brasil Exports, acho que pode ser uma grande oportunidade dessa agenda local, visitando o Norte, visitando o Sul. Então, gostaria muito de reforçar o convite para que o senhor pudesse participar de forma presencial dos nossos eventos preparatórios do Brasil Export, bem como da nossa missão internacional. A missão internacional está confirmada, a de 2020 a Portugal, que não fizemos ano passado em razão da pandemia. Então, irá acontecer em setembro. Depois eu vou encaminhar os detalhes, o convite, para que o senhor possa integrar essa missão muito importante para conhecer os portos portugueses. E, em novembro, a missão a Dubai, dentro da programação da Expo Dubai de 2021. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para as considerações finais, aquele momento rápido de fechamento, eu queria só inicialmente passar para o nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos, e depois as suas considerações finais. Boa tarde a todos, boa tarde, diretor-geral Eduardo Neri. Excelente a sua participação. Todos aqui prestaram muita atenção, eu estou acompanhando aqui no quadro geral a concentração de todos, a sua exposição. Eu tenho certeza que muitas dúvidas existem sempre, principalmente nesse fato agora da privatização. Eu tenho uma posição muito certa sobre isso, tenho exposto constantemente, que eu acho que é um risco muito grande para o país você iniciar um processo, de certa maneira uma experiência, porque não é cópia de nenhum lugar do mundo, no porto mais importante para a economia do país. Eu realmente, até ao efetivo leilão, eu estarei batendo nessa tecla. Eu vejo muito risco que eu acho que nós não precisamos correr, principalmente no estado que a gente está vivendo hoje, de precisar de uma recuperação econômica muito rápida depois de a pandemia diminuir bastante. Mas o senhor foi muito feliz em toda a sua apresentação e resposta. Eu quero agradecer, em nome do Conselho do Brasil Export, a sua presença e tenho certeza que o senhor
estará sempre conosco, contribuindo para que a gente encontre as melhores soluções para a nossa logística internacional. Muito obrigado. Obrigado, Campos. Só antes, Eduardo, de passar a palavra a você, o Edival Torque, presidente do Porto Santana, aqui presente conosco também, Porto que foi visitado ano passado dentro da programação do Norte Export, o Fábio Saboia por Maceió. Então, essa questão dos portos agora para serem visitados, nós abrimos aqui uma grande oportunidade. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Brasil Export, e teremos aí, ao longo do ano, com certeza, outras oportunidades para avançarmos em tantos assuntos importantes. Por gentileza, suas considerações finais, Eduardo. Mais uma vez, eu queria agradecer, né, na figura aqui do Julião e do Campos, pelo convite. Para mim, assim, reforço que é não só importante, como muito rico esse debate, assim, mais uma vez, e falando, aprendo aí com os senhores aí a cada dia, e tenho certeza que nos próximos anos aí não será diferente, né? Mas quanto aos convites, né, para mim, mais uma vez, eu não vejo a hora dessa, né, todos nós aqui não vemos a hora dessa situação melhorar, e eu confesso que a minha ansiedade é maior ainda, porque se não fosse isso, eu teria uma pauta muito ativa de estar em visitas, né, aos portos, às instalações, enfim, eu sinto muita necessidade disso. E mais uma vez, agradecer os convites, sempre que, né, que for possível conciliar com os eventos da Brasil Export, vai ser um prazer, inclusive na pauta internacional, parabenizar a Brasil Export, mais uma vez, pelos eventos de altíssimo nível, a referência que vocês são aqui para o setor, né, com certeza faz toda a diferença. E agradecer a todos aqui presentes, aqui, né, os convites aqui para visitar os portos, né, tantos aqui né, que eu já tenho contato, outros que estou tendo aqui, às vezes, a primeira oportunidade, e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui e retendo a atenção de todos os senhores aqui, com pautas aí, com problemas tão importantes aí também para lidar e para endereçar aí nesse tempo aqui que a gente teve discutindo, mas eu tenho certeza que foi bom aí para todos nós. E dizer mais isso, para concluir, dizendo que esse aqui é o meu espírito, acho que pode esperar de mim aí nesses próximos anos aí a conversa de peito aberto. Tem situações que eu vou dizer claramente que, olha, aqui sinto muito, não dá, mas eu prefiro tratar dessa forma, assim como eu prefiro tratar que, assim, eu entendo que a agência tem que ter posicionamentos também céleres, de outorga, tem que ter prazos céleres e tem aquelas... Eu sou é melhor ali um fim terrível do que um terror sem fim. Então, assim, se for para dar uma notícia ruim, que você dê logo, mas que você não postergue. Eu acho que a agência tem que ter padrões assim. Claro, estou falando nos processos de concessão, de outorga, de reequilíbrio, de buscar sempre a resposta dentro de um prazo que traga também esse conforto, pelo menos para a maioria ali dos requerentes. Enfim, mas é isso. No final, o que eu queria mesmo era agradecer, desejar uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, quero agradecer a todos os nossos conselheiros, amigos, patrocinadores desta tarde, dessa live super importante do Brasil Export. É sempre um momento especial de muita troca, de muito convívio, e esse é o espírito do Brasil Export, poder proporcionar quase que uma reunião de trabalho, né? uma conversa mais franca, e uma conversa aí tão importante. Mais uma vez, obrigado a todos, desejo uma ótima tarde e até amanhã com a programação do Brasil Export. Até logo. Boa tarde a todos. Tchau.